os jogadores que vieram da excursão à Flórida, né? Mas não necessariamente com o que seria hoje o time titular. O Extra diz aí, eles estão de volta, e as fotos são de Gabigol e Bruno Henrique, que tendem a entrar em campo. Olha, Bruno Henrique e Gabigol em ação na busca pela reabilitação no Carioca, título do dia. E o Meia Hora dá esse tom aí de contraste entre os títulos sobre o Campeonato Carioca e o local da partida, né? Sacode o Mangueirão, que é um estádio de Belém do Pará, onde o Flamengo vai jogar. O Flamengo não jogou no Rio ainda, né? Fica claro... Pelo Carioca. Não. É um tour pelo Norte e Nordeste. Fica claro que o ataque contra o Vasco no domingo será Pedro e Everton Cebolinha. É o time titular. Vai ser o time titular. Então a gente hoje... Vocês estão imaginando então que o time que joga hoje não é... É o time que jogou contra o Orlando. Eu imagino que o time do Clássico, pelo menos de início, deva ser o time que jogou contra o Orlando. No jogo contra o Philadelphia Union, o time inicial tinha lá umas mudanças. Muitas alterações. E depois mudou todo mundo, saiu todo mundo do primeiro para o segundo tempo. O time ali à base, com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Pulgar, Gerson, De La Cruz pela direita, com Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Acho que eu imagino esse time, o time titular para o jogo contra o Vasco. E no jogo de hoje, é um time totalmente diferente? A expectativa... Ou repetem-se alguns nomes desses aí? Pode ser que repita alguma. Eu acho que ainda tem uma vaga... A lateral direita, para mim, está muito em aberto. Acho que tanto o Wesley quanto o Varela, acho que o Tite não tem ainda um jogador definido para ser o jogador da posição, então, de repente, ainda pode ser alguma observação. E eu acho que a própria questão do funcionamento do De La Cruz, né? Iniciou mais Isabel, acabou sacando o Luiz Araújo do time contra o Orlando, mas eu não sei se está definido para o Tite que aquele é o melhor posicionamento do De La Cruz. Eu até acho que nem vai haver uma definição. Acho que o De La Cruz é um jogador que, pela versatilidade, pela qualidade técnica dele, a gente vai ver aí atuando em vários posicionamentos diferentes ao longo da temporada, de acordo com a exigência e a demanda, até pela quantidade de compromissos que o Flamengo vai ter na temporada. O Tite, nos amistosos, fez mudança assim de escalar dois times diferentes. Né? Sim, rodou bastante o elenco. Mas, claro, amistoso é outra coisa, pré-temporada, enfim. Mas vocês imaginam que daí possa estar partindo a ideia de usar um time para cada competição? Como o Dorival Júnior fez? Eu acho que não é muita característica do Tite. Mas, em se tratando de Flamengo, do elenco que o Flamengo tem e do exemplo bem-sucedido com o Dorival, eu não duvidaria de que fosse possível isso. O Flamengo, vai ser difícil você conviver a temporada inteira, pelo menos, vamos lá, já que a gente está falando de primeiro semestre, aí até o meio do ano, vai ser difícil segurar o Gabigol na reserva, tendo renovação de contrato a ser discutida, tendo o papel que o Gabigol tem hoje no todo, né, no elo time e torcida, o estágio de ídolo que o Gabriel conseguiu no Flamengo, vai ser difícil você segurar o Gabriel como reserva nesse time. E aí eu acho que essa aí talvez seja uma saída interessante. Você promover, estimular esse rodízio através das competições. Acho que o rodízio vai acontecer de maneira natural, porque o mundo dos sonhos para um treinador é você ter um time onde você faça uma substituição e você não tenha uma queda de nível técnico. E o que o elenco do Flamengo propicia para o Tite é isso. É você estar num jogo de Libertadores, você vê que, de repente, um jogador cansou um pouco mais, ou você está num jogo de Libertadores e você tem um confronto muito importante do Campeonato Brasileiro na sequência, você pode tirar o Cebolinha e botar o Bruno Henrique e teu nível técnico vai permanecer lá em cima. Você pode tirar o Pulgar e botar o Alan, que o nível técnico vai permanecer lá em cima, entendeu? Então, assim, eu acho que
não sei se vai ter essa divisão do time que vai jogar a Libertadores e o time que vai jogar o Brasileiro, que vai jogar a Copa do Brasil. Eu acho que não vai ter essa divisão, não. Eu acho que vai ser... vai acabar acontecendo de maneira muito natural dentro das infinidade de possibilidades que esse elenco do Flamengo dá ao Tite. A cobertura dos jornais fala em 4 jogadores poupados entre aqueles considerados titulares. O Fabrício Bruno, o Varela, o Cebolinha e o Pedro. Esses seriam os que ganhariam um descanso. Assim, não viajaram para lá, para esse provavelmente. Jogo. Eu acho que viajar, todo mundo viajou, porque eu acho que o Flamengo foi direto dos Estados Unidos. Foi direto, mas não sei, a gente está falando em já voltaram para o Rio? Essa informação eu não tenho aqui dos jornais, da cobertura dos jornais. Tem essa possibilidade de poupar os 4. E entre eles o Fabrício Bruno renovou o contrato. Né? Tem essa notícia. Marcelo, eu lembro sempre de uma frase do Jorge Jesus, na virada de 19 para 20, que ele dizia o seguinte, que o maior adversário, a partir daquele momento ali, o maior adversário do Flamengo seria o próprio Flamengo. Então, assim, a dificuldade de você conduzir um trabalho em nível de excelência com jogadores do porte dos que o Flamengo possui hoje no elenco é realmente você administrar de forma que a vaidade, né, de que os interesses individuais não se sobreponham sobre os interesses coletivos, né? E esse é o maior problema do Flamengo. Sim, evidentemente que isso que você traçou, Pedro, no mundo é o mundo ideal. Agora, será que o teu xará, será que o Pedro vai ficar tranquilo em dividir esses holofotes com o Gabriel dessa forma? Não tá jogando os 90 minutos do jogo? O elenco oferece isso, claro. A qualidade dos jogadores oferece isso. A maratona talvez até exigisse isso. Mas é preciso que eles entendam da importância disso aí, entendeu? E eu acho que o Dorival conseguiu resolver bem. Primeiro que de início ele até perde o Bruno Henrique. Mas ele conseguiu resgatar o Pedro, né, naquele momento ali, justamente, talvez, usando essa narrativa de que o Flamengo caminharia forte em 2 frentes. Lógico que ele não vai falar para um jogador, você não vai jogar na Copa do Brasil, não vai jogar na Libertadores, ou vai jogar só no Brasil. Ele não vai falar isso. Mas, de uma certa forma, a narrativa tem que ser muito bem construída para que esses jogadores se mantenham 100% concentrados, seja lá qual for a decisão do treinador. Mas eu acho que o Flamengo tem o melhor treinador possível para isso. Que é um cara que tem lastro mais do que suficiente para que a vontade dele e que a forma com que ele enxerga o melhor para o time seja colocado em prática. E assim, eu acho que tem uma outra discussão. Você citou o caso do Pedro lá atrás. A questão do Pedro jogar junto com o Gabigol foi uma situação porque você tinha um Pedro que estava pedindo passagem para poder jogar, que é uma situação que hoje a gente não tem. Hoje, por exemplo, eu não vejo ninguém discutir mais Gabigol tem que ser titular no lugar do Pedro. Não tem essa discussão, por quê? Porque o Gabigol está muito abaixo. E se o Gabigol vier ao longo da temporada retornar à melhor forma e estiver jogando e o Pedro estiver abaixo, eu tenho certeza que o Tite vai dar a oportunidade para o Gabigol ser o titular do time. E se os dois estiverem voando, o Tite vai arrumar um jeito também dos dois poderem jogar juntos. Mas só jogam onde? Lembrando a você que só jogam onde? Sim, claro. Tudo isso que vocês estão dizendo bate com o raciocínio que o Tostão faz na coluna dele da Folha de São Paulo. Brincando com a frase famosa do Ferran Soriano, né? A bola não entra por acaso. O Tostão usa o título A Bola Entra também por acaso. Ter um ótimo elenco não anula a possibilidade de maus resultados. Na verdade, ele é como se ele pegasse o raciocínio do Ferran Soriano pelo outro lado, né? O que o Soriano disse? Se não me engano, o livro dele começa com uma cobrança de pênalti do John Terry numa final de Liga dos Campeões da Europa. Né? Escorrega aí. E por que aquela bola deixou de entrar e tal. E o que ele, né, o Ferran Soriano, que ajudou a montar o
o grande time do Barcelona e hoje está com o Guardiola no City Group. Não sei se ainda está hoje, mas mas é um formador. Fez parte dessa formação também. Ele está no City Group aí agora nessa viagem. Então é um formador de grandes times, né? E o que ele diz? Que você tem que criar as melhores condições para que a bola possa enfrentar esses acasos de entrar ou não entrar, de bater na trave, enfim. E o que o Tostão está dizendo? E montar um grande time, como faz o Flamengo, e ele bate na tecla aqui de que hoje há 2 jogadores por posição, 2 jogadores de excelência, não garante que a bola vai entrar. Né? O Flamengo ainda está sujeito a ter uma temporada como a de 2023. Né? O Flamengo teve uma temporada de 2023 ruim, não porque não tivesse bons jogadores. Tinha, continuava tendo bons jogadores, mas outras coisas deram errado. Né? E aí o Tostão cita treinadores como o próprio Guardiola, como o Ancelotti, como o Abel Ferreira aqui no Brasil, que preferem trabalhar com elencos menores. E daí ele passa para o desafio do Tite, que é isso que vocês estão dizendo. Não deixar jogador ficar insatisfeito porque está na reserva, entender qual é o nível de utilização que cada um vai ter sem que o time perca a sua essência. Claro. Né? Não adianta também você, agora eu vou botar o Gabigol para jogar, depois eu vou botar o Bruno Henrique, mas aí o time perde em característica, né? O jogador não gosta. O jogador não gosta. Assim, essa questão do elenco estrelado que a gente vem vivendo no futebol brasileiro nos últimos anos, principalmente através de Flamengo e Atlético Mineiro, é muito simples. Você ter um melhor time não vai te garantir o título. Agora, você ter um grande time, isso te aproxima de ser campeão. Eu nunca vi time ruim ser campeão brasileiro. Você pode falar, esse time é melhor que esse time é melhor que esse, tal, esse time marcou época, esse time não marcou. Agora, um time ruim, você entrar com um time ruim para disputar o Campeonato Brasileiro, isso não vai te deixar mais próximo de ser campeão. Principalmente nos pontos corridos. Né? Por isso que eu falei do título brasileiro. Nem se tem mata-mata, porque às vezes mata-mata você tem ali. Agora, Campeonato Brasileiro, um campeonato de 38 rodadas, eu nunca vi um time ruim ser campeão brasileiro. Mata-mata, o acaso é titular, né? Pode acontecer. Agora, assim, por isso que eu falei da importância do Tite, né? Nessa questão de conseguir gerir o elenco. Porque se você tem um treinador, de repente, com menos lastro, um treinador... Pegar um exemplo, um Thiago Carpini que está iniciando a passagem dele, pegando o primeiro grande trabalho dele no São Paulo. Você tem, de repente, um Carpini hoje dirigindo o Flamengo, é uma dificuldade enorme, porque é um cara que não tem esse... Os jogadores são maiores que ele. Então, assim, seria uma dificuldade muito grande. Quando eu digo que o Tite é o melhor treinador possível, além de todas as qualidades dele, acho o melhor treinador do futebol brasileiro. Mas quando você tem um treinador com o lastro dele, ele é um cara que, assim, as decisões dele dificilmente vão ser afrontadas pelo treinador. Você pode ter pelo jogador. Você pode ter um jogador que, de repente, chame e fala, eu prefiro atuar assim, não prefiro atuar assim e tal. Agora, ele tomar uma decisão e o jogador sair fazendo biquinho, sair chutando garrafa, o jogador sabe que naquela situação, a mensagem que ele vai passar, ele tem um cara por trás que ou tem o mesmo tamanho que ele ou é maior que ele. Não falando em relação ao Flamengo, até porque é difícil você encontrar personagens na história do Flamengo que sejam do tamanho, por exemplo, em atividade, tá? Que seja do tamanho do Gabigol. É difícil. Só que pro futebol, o Tite é um cara que treinou o Brasil em 2 Copas do Mundo, é um cara que tem Libertadores, que tem Mundial. Então é um cara que tem lastro para tomar uma decisão e o jogador saber que se ele fizer biquinho, provavelmente a atitude dele vai ser vista de maneira muito pior, vai haver uma retaliação. Bom, e ontem, talvez a notícia que mais atraiu o interesse, né, envolvendo o Flamengo foi de fora de campo, né? Surgiram novas imagens aí do confronto do dirigente Marcos Braz com o torcedor e o Globo tem esse título aí, imagens contradizem versão de Braz sobre briga, né? Apareceram imagens de novas câmeras de segurança e eu acho que o que mais está chamando a atenção é o momento em que o Marcos Braz sai da loja em que estava, né, e persegue o torcedor, né? O que mais chama a atenção é o fato de que o Marcos Braz, na entrevista dele, disse que foi ofendido estando ao lado da filha. Que a filha estava ao lado dele, que ele foi ofendido e se sentiu ameaçado de morte. E as cenas mostram que as filhas, ou a filha e a amiga, já haviam saído da loja, né? Nesse momento aí, Nesse momento. E mostra...
isso não parece ser uma atitude de uma pessoa que estava ameaçada de morte, né? Saindo para cima de um outro... Tem uma perseguição, né? Total. E aí o entregador que estava fazendo as provocações na entrada da loja... E você não vê o entregador agredindo em nenhum momento. Assim, Ele foge e é agredido depois de cair no chão. Ele fala alguma coisa, e aí ele fala alguma coisa, vira as costas e sai, e aí o Marcos Braz persegue ele. Assim, o primeiro ponto aqui, nada que esse entregador tenha falado justifique a ação do Marcos Braz. Nada que ele tenha falado justifica a ação dele. Se o Brasil fosse, e o Rio de Janeiro, né, fossem lugares sérios, essa atitude do Marcos Braz era para ter consequências muito graves. Até porque essa situação ela é bizarra e conforme a gente vai observando quem é o Marcos Braz hoje, ela só vai escalonando. Porque se fosse um cidadão normal, um cidadão comum, que eu digo, tivesse uma atitude daquela num shopping, já seria um absurdo. Aí quando você vai pegar para ver quem é um cidadão, esse cidadão é dirigente do clube de maior torcida do país. Ou seja, é um absurdo maior ainda. E esse cidadão, além de ser dirigente do clube de maior torcida do país, ele tem um cargo público. Então, assim, ou seja, é um absurdo atrás do outro. E que estava havendo uma votação na Câmara. Sim. E o nome desse cidadão estava que estava no shopping estava registrado lá como se estivesse presente. Tudo bem que é uma prerrogativa lá da Câmara, mas torna mais um agravante no todo, né, da vergonha que é. E que depois dá uma entrevista coletiva contando mentiras. Enfim, é deplorável em todos os sentidos. Infelizmente, eu não tenho seguranças de que as atitudes que deveriam ser tomadas, elas serão de fato tomadas, mas... Não vai acontecer nada. Também tem essa percepção. Mas é o tipo do caso que era para ter consequências graves, o Marcos Braz, tanto a nível dele na Alerj, quanto dentro do Flamengo. Alerj na Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores, perdão. Essa hora do intervalo, voltamos já com a redação.